Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjos de Deus, vinde em nosso auxílio, em auxílio do ouvinte desta emissora, do internauta que nos acompanha no nosso canal do YouTube. A você que reza comigo nesta manhã, o meu abraço, o meu bom dia, em nome de Jesus, agradecendo a todos vocês aqui da nossa diocese, de outros lugares e até mesmo fora do país, por começar o dia conosco, tomando café e ouvindo o programa Oração da Manhã, indo para o trabalho, alguns ainda escutando o programa antes de levantar, porque o nosso programa é promulgado aqui no canal à meia-noite. Então vocês podem ouvir mais cedo, como muitos o fazem todos os dias. Nós estamos em plena Semana Santa, hoje, terça-feira santa. E esta semana nos conduz pouco a pouco ao momento mais dramático da história da salvação, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bastante e suficiente Salvador. Hoje, nossa meditação nos convida a olhar para uma realidade muito humana, a fidelidade nas horas difíceis. Todos nós gostamos de momentos de entusiasmo. É fácil ser fiel quando tudo vai bem. Mas a verdadeira fidelidade aparece quando surgem as dificuldades. Outro dia alguém comentava comigo que um senhor relativamente jovem perdeu a esposa e estava inconsolável. Não conseguia pensar nessa grande perda. E a pessoa testemunhava que depois de muitas orações, ele conseguiu abrir-se a Deus, entregar a esposa a Nosso Senhor e pôde olhar para os seus filhos com uma caridade dobrada. E ele disse: agora eu tenho que amar os meus filhos com o meu amor de pai e trazendo também o amor da mãe juntos, para que este amor seja completo. É isso mesmo. Quando as dificuldades, talvez as mais dolorosas e mais preocupantes, aquelas dificuldades pesadas que batem à porta da nossa vida, é aí que nós precisamos valorizar a nossa fé e guardar a nossa fidelidade ao nosso Deus. Para muita gente isso é difícil, mas nós católicos professamos a nossa fé cristã a partir de um dado muito especial que é a cruz do Senhor. Nós nunca nos cansamos de falar desta realidade aqui no nosso programa. O poder da cruz, porque é olhando para a cruz que a gente vai entender perfeitamente a necessidade da nossa fidelidade nos momentos de dificuldades. Quando estas surgem, e às vezes a gente não tem nem elementos suficientes para lidar com as dores, com as perdas. Mas é bonito quando o coração humilha, como o coração de Jesus foi humilde e aceita as paixões, as dores que a nossa vida vive. São João Bosco, grande educador da juventude, dizia: a santidade consiste em estar sempre alegre e cumprir bem o dever de cada dia. Nada neste mundo deve extrair de nós a alegria cristã, a alegria do Verbo de Deus que toma o nosso ser, que abraça a nossa vida numa constante e permanente esperança.
isso não tem valor. Isso é algo grande. Quiçá, prezado e amado ouvinte, no final da nossa vida, no momento em que nós formos ofertar nossa vida a Deus pelas mãos de Jesus, como Jesus ofertou ao Pai, nós possamos estar em grande alegria. Como aquela freira argentina, muito piedosa, que morreu alguns anos atrás, estava só na UTI quando morreu, e morreu registrando um grande sorriso que continuou no seu corpo, a marca daquele sorriso, até mesmo na hora do enterro. Porque a alma dela se alegrou tanto que o seu corpo marcou aquele momento com um sorriso que ficou mesmo quando houve um enrijecimento cadavérico. Porque ela contemplou a face de Cristo. E certamente Jesus sorriu para ela, o Cristo ressuscitado. E ela pôde ter essa experiência porque na sua vida, com aquele câncer tremendo, ela pôde experimentar as marcas profundas do crucificado na sua vida. E agora, no final, ela pôde receber esta alegria de Jesus na hora da sua morte, que marcou profundamente a sua vida. Santa Josefina Bakhita, uma santa africana de grande valor para a igreja, que passou pela escravidão antes de encontrar Cristo, foi vendida como escrava. Ela testemunhou que a fé pode transformar até as histórias mais dolorosas. A vida desta santa vale a pena ser conhecida. Ela já está em filme e também em bons livros. Vale a pena contemplar a vida de uma menina que, ainda pequena, foi escravizada, vendida e foi parar na Itália, onde ela depois conheceu uma congregação de irmãs e foi ali freira e terminou sua vida santa, casta, pobre e obediente. E ela costumava dizer: se eu encontrasse aqueles que me fizeram sofrer, eu lhes beijaria as mãos. É a dimensão do perdão. Isso revela a profundidade da graça que transforma o coração humano. Assim, eu digo para você que reza comigo nesta manhã, com muita alegria no coração. Talvez estejamos vivendo um momento em que a fidelidade parece pesada. A cruz de Cristo parece ser pesada também em nós. Isso pode ser expressão de uma luta interior, talvez uma situação familiar difícil ou um peso espiritual para quem tem uma vida espiritual mais arraigada, um sacerdote, uma religiosa, um seminarista, um homem fiel, casado na igreja, uma mulher também fiel, casada na igreja, filhos que sofrem com o sofrimento de um casamento desastroso dos pais e às vezes, mesmo buscando a Deus, o coração ainda se arrefece por falta deste amor. Não deixe que isso tire de dentro de você a alegria cristã. A Semana Santa nos lembra que nosso Senhor Jesus Cristo permaneceu até o fim carregando a sua cruz. E quando caminhamos com Ele, encontramos também força para caminhar carregando nossas dores, nossas angústias, nossos sofrimentos. Pense nesta mensagem, grave-a no seu coração e que a sua Semana Santa seja um primor a mais na renovação da sua fé, da sua entrega verdadeira e profunda a nosso Senhor, assim seja. O Santo Evangelho de hoje, que nós devemos
trazer ao nosso coração. E na Santa Missa desta terça-feira, nós vamos ouvir esta leitura, menos aqui na Catedral de Formosa, porque hoje nós celebramos a Missa dos Santos Óleos, com a presença de todos os padres, o que deveria ser feito sempre na quinta-feira, como deve, na parte da manhã. Mas em razão das grandes distâncias que compõem o nosso território diocesano, tem padres que gastam quase 6 horas de viagem para chegar aqui, não daria tempo para os padres voltarem para as suas paróquias para celebrar à noite a instituição da Eucaristia, a liturgia do lava-pés. Este evangelho, para vocês que estão fora aqui da paróquia Imaculada Conceição de Formosa, que hoje será a leitura do Evangelho de Jesus, aquela proclamação que ele faz da leitura do texto de Isaías 61. Mas para as outras comunidades, a liturgia é de João 13, 21, 33, depois 36 a 38. Durante a última ceia, Jesus diz aos apóstolos: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos ficaram perturbados e começam a perguntar quem seria. Depois Jesus declara a Pedro: tu darás a tua vida por mim? E acrescenta: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. São Romano, o melodista do século VI, refletindo sobre esse episódio, lembrava que Pedro representa nesse episódio a fraqueza humana. E aqui a gente pergunta, quantas vezes nós também negamos Jesus por conveniência? Em certos círculos onde nós atuamos, onde as pessoas não gostam de Deus, às vezes a gente nega Jesus. Mas a história aqui no Evangelho não termina com a negação. Pedro será restaurado pela misericórdia de Cristo. Nós já conhecemos quando, naquele momento doloroso, da prisão de Jesus, da flagelação, quando alguém passa ali no meio da noite e vê Pedro e pergunta: mas você também não é um deles? Ele diz não. Para outro também ele diz não. Para uma outra pessoa que interroga, ele diz não. Nesse momento o galo canta e ele recorda. Na Terra Santa tem o lugar do Galo Canta, aí chamada Igreja do Galo Canta, onde marca esse lugar da negação de Pedro, mas também da sua cura. Assim, para nós, o Senhor Jesus nos entrega esta confiança, porque Ele não abandona aqueles que caem, os discípulos que caem. Ele oferece sempre a mim e a você uma possibilidade para que nós possamos nos levantar de nós mesmos. Amém. Oremos junto em espírito. Senhor Jesus, dá-nos um coração fiel. Quando surgirem as dificuldades, quando a fé parecer frágil, sustenta-nos com a Tua graça. Fortalece aqueles que hoje enfrentam provações dolorosas em suas vidas, os que lutam para permanecer firmes e todos os que precisam de esperança. Que os santos anjos guardem o nosso caminho e nos conduzam sempre mais para perto de Ti, ó Jesus, nosso amor não amado. Com São Padre Pio de Peltrautina, rezemos. Fica conosco, Senhor. Amém.
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais à noite, a partir das 20 horas no nosso canal, com a oração da noite. Tenha uma abençoada celebração de Semana Santa nesta terça-feira, na sua comunidade, na sua paróquia, assim seja.